Bom dia, pessoal. Hoje é dia 22 de outubro. Estamos começando mais uma aula de Direito Penal 4. E hoje eu estou fugindo, o turno da manhã, e hoje estou fugindo um pouquinho do nosso programa da Faculdade de Direito, porque eu queria tratar com vocês de um tema que para mim é muito caro, gente. Redação jurídica. E por que eu falo isso, de cuidar da redação jurídica? Porque eu já tenho, mais de 20 anos que sou juiz, eu leio petições aí o dia inteiro, sentenças, acórdãos, e o que eu percebo é que acho que a gente podia ser mais objetivo, mais resolutivo, escrever menos. Eu acho que foi o Mark Twain, que uma vez falou assim, me desculpe ter escrito essa carta tão longa, eu não tive tempo para poder fazer esse trabalho, dando a entender o seguinte, se eu tivesse tempo, eu tinha burilado melhor as palavras, tinha escolhido, reduzido, cortado as coisas que são inúteis, mas não deu tempo, eu fiz essa coisa longa mesmo. E eu queria começar essa redação jurídica de hoje contando uma história. Conhece a história aí do peixe fresco? Tinha um feirante, esse feirante ele estava lá há muitos anos, já tinha sua barraquinha, e resolveu colocar um cartaz assim bonito sobre ela. Hoje vendo o peixe fresco. Aí chegou o primeiro cliente do dia, coincidentemente um professor de português, e aí ele chegou, professor, está vendo meu cartaz novo? O que o senhor achou? Falou, ficou muito bonito aí, combinou, tal, tudo. Mas eu posso dar uma sugestão? Ele falou, claro, professor, perfeitamente. Ele falou, não, você está colocando aqui hoje, vende peixe fresco. Será que precisa colocar hoje? Porque, assim, ontem o senhor estava vendendo aqui, ontem não tinha, e amanhã? Todo dia também que o senhor está vendendo não é hoje, não é desnecessário, não é o presente, você só vende peixe no presente. Ele falou, não, o senhor tem razão, deixa eu cortar aqui, e tirou hoje. Melhorou, professor? Falou, não, agora tá bom assim, vendo peixe fresco. Mas me diga uma coisa, precisa falar que é fresco? Porque também tem essa coisa, hoje está fresco, não já não deveria ser uma qualidade intrínseca do seu produto, sempre é o peixe fresco, porque vai que um dia não tem essa placa do fresco, fala assim, então o peixe hoje é congelado, o senhor sempre vende peixe fresco? Eu sei que o senhor vai ali no cais, compra o peixe e já traz para cá. Falou, não, tem razão, professor, vou cortar isso aqui. E aí cortou. Tá bom agora, professor? Tá, ué. Mas aqui, você está vendo o peixe... isso é um comércio, nós não estamos aqui numa doação, todo mundo aqui está fazendo um escambo, você me dá peixe, eu te dou dinheiro, tem aqui todas essas barracas, isso aqui é uma relação comercial. Será que precisa colocar que está vendendo peixe? Não é muito óbvio? Se colocasse só peixe, talvez resolvesse. Não, tem razão, professor, então vai ficar só peixe. Aí no final o professor chegou, estou parecendo chato, mas aqui... Acho que até uma pessoa que não enxerga conseguiria ver que o senhor está vendendo peixe. O cheiro aqui, que ele emana, tudo. Quem está vendo percebe claramente que são peixes, e peixes muito bonitos. Tal. Será que tem necessidade aí desse peixe? Ele professor, o senhor tem razão, então. Deixa eu cortar aqui. E cortou. Moral da história... Será que tem uma moral essa história, pessoal? A moral da história é: escrever é cortar palavras. E acho que é uma coisa que a gente assim não tem muito isso introjetado, que a gente tem que escrever da maneira mais breve, mais curta possível. As coisas que eu vou falar hoje para vocês, pessoal, em algumas faculdades, os alunos às vezes têm um semestre de redação jurídica, obviamente que em uma aula de uma hora e pouquinho, não vai ser suficiente aí para produzir talvez o mesmo efeito de um semestre estudando esse tema. Mas pelo menos algumas dicas aí eu espero que marquem vocês aí, sirvam para orientar em algum sentido. Saibam vocês que, como bacharéis de Direito, eu estava vendo aí o último levantamento da OAB sobre as faculdades de Direito no país, temos, acho que, 1.820 faculdades de Direito. Formam-se por ano aí, acho que 115 mil, os números só aumentam, 115 mil bacharéis. E todo bacharel é um escritor, pessoal?
Diferentemente aí do médico, do engenheiro, eles não se formam, então lá gastando muito tempo escrevendo, né? Eles estão cuidando do paciente, estão construindo alguma coisa. Mas o bacharel em direito, se ele atua na área, a arma dele de trabalho, a ferramenta de trabalho é ser escritor. E um escritor, gente, acho que ele precisa persuadir, né? Convencer, né? Precisa mostrar que o ponto de vista dele está sempre assim, está certo. Então, assim, tem algumas dicas que eu vou falar agora aqui para tentar ajudá-los a persuadir. Primeira delas, tenha certeza de que você pede a quem pode conceder. Eu acho que isso aí já está até muito relacionado ao que o Soares mencionou aqui, até uma questão de competência. Não adianta nada se chegarem lá na portaria da faculdade, chega lá para o porteiro, nossa, a minha matrícula não está saindo, está toda errada, eu não sei o quê, tal, tal. Vai ser uma catarse, né? Vocês vão reclamar para a pessoa errada. Né? Então, assim, vocês têm que reclamar para a pessoa certa. E isso diz muito respeito na área jurídica à competência. Quem pode conhecer, examinar o seu pedido? Às vezes você faz uma coisa maravilhosa, tal, para um determinado juízo, chega e diz, não, eu não sou competente, lamento, não vou apreciar isso aqui, não. E a pessoa fica até frustrada. Então, assim, nós temos várias regras de competência. Em processo penal, a regra básica de competência é o local que vai ser julgado o processo é o local do crime. Então, é para o juiz que está lá naquele local que vai ter que ser apresentado. Mas nós temos, por exemplo, crimes, competências firmadas em razão da pena. Pena de até 2 anos vai para o juizado especial, não vai para uma vara comum. Nós temos, dependendo do tipo de crime, crimes dolosos contra a vida, é o tribunal do júri, não é uma vara comum. Né? Dependendo, crimes contra a lavagem de dinheiro, não é uma vara criminal simples, é uma vara especializada. Então, assim, existem muitas regrinhas. No direito, no processo civil, nós temos regras dependendo do valor da causa, né? Causas de até 40 salários mínimos vão para o juizado estadual, 60 salários mínimos é juizado federal, não são para as varas comuns. Isso ainda nós não temos no processo penal, mas quem sabe um dia poderemos ter. Então, o importante é a gente conhecer, saber para quem nós vamos direcionar nosso pleito. Outra coisa, é muito importante conhecer a audiência. O que isso significa? Você tem que... Os bons advogados, eles já conhecem até, assim, o perfil do juiz com quem eles estão lidando. Eu me lembro que isso aí foi há muitos anos, mas era um bom advogado aqui de Minas, que chegou e falou assim, ó, eu conheço todos os desembargadores criminais do Tribunal de Justiça. E na época, assim, hoje são 160 desembargadores, né? Na época eram menos, eram uns 40. Então, assim, da área criminal eram uns 10. Ele falou, eu conheço todos. Aí ele falava, ó, esse aqui é uma mãe. Se você for lá de maneira emotiva para ele, não sei o que, tal, tal, ele concede o seu pedido. Ah, não, esse aqui é extremamente técnico. Não adianta nada você vir aí com essa chorando, não sei o quê. Você tem que ser técnico, apresentar o ponto legal, tudo, para poder convencê-lo. E aí ele falava, né? Ele orientava o trabalho dele nesse sentido. Eles recomendam muito, né? Você vai fazer um concurso para juiz. Ah, qual que é a banca? Ué, tem os integrantes da banca? Deixa eu ler tudo que a banca escreveu. Imagine, eu estou numa banca para concurso de juiz. Eu tenho talvez uma possibilidade de eu fazer perguntas sobre tráfico de pessoas, trabalho escravo, é um tema que eu lido com mais frequência, tenho um conhecimento um pouco maior, para poder testar. Eu vou ter mais capacidade de testar a pessoa do que em outros temas, talvez. Né? Então, por isso que eles recomendam, leia tudo. Eu me lembro uma vez, houve um caso de uma sentença criminal, né? O desembargador, o caso da sentença que caiu na prova para o concurso juiz federal, era um caso que o desembargador tinha examinado há pouco tempo. Ele pegou esse caso como referência, adicionou mais algumas coisas. Então, se você tivesse lido as decisões do desembargador, os acórdãos, provavelmente você estaria ciente, mais assim, familiarizado com o caso que foi apresentado no concurso. Né? Então, conhecer a sua audiência é muito importante. E parece muito básico, né, gente? Conhecer seu processo. Né? Eu já fiz uma audiência uma vez, não foi só essa, não, já houve outras. Eu estava lá, o advogado, eu me lembro que assim, era uma segunda audiência, era uma continuação de uma primeira audiência. E aí chegou o réu com outro advogado. Aí eu cheguei assim, ó, estamos aqui então para fazer a audiência, nós vamos ouvir agora a testemunha de defesa e fazer o interrogatório.
né? A testemunha de defesa, obviamente, foi arrolada pela defesa, então eu passo a palavra ao advogado de defesa. Doutor, o senhor pode fazer as perguntas à testemunha? Aí chegou o advogado, não, eu não tenho perguntas, não. Eu falei, não, doutor, mas foi o senhor que arrolou a testemunha. Ele falou, não, esse processo não é meu, não, esse processo é do meu colega, ele não pôde vir, eu vim no lugar dele. Eu falei, gente, nunca digam isso, né? O processo não é meu. Quase que eu falei para ele que não, o processo também não é meu, não. Se não é seu, vai ser meu, por que é meu? De quem que é esse processo? O processo é do réu. É ele que pode ser preso, que pode sofrer alguma coisa. Mas não falei nada, não. Aí eu cheguei e falei para o Ministério Público, o senhor tem alguma pergunta, então? O Ministério Público era um cara muito ladino, assim, esperto. Ele chegou, eu? Nenhuma pergunta, né? Tipo assim, se a defesa não tem pergunta, ela que indicou a testemunha, eu vou ter? Eu? Nenhuma. Vocês já viram uma situação como essa? Uma testemunha entrar na justiça muda e sair calado? Aí, para que isso não acontecesse, eu me lembro, eu estava lá em Marabá, eu perguntei que o senhor torce aí para o Águia de Marabá? A testemunha falou, não torço, não. Eu falei, não, então tá bom. Então está registrada a audiência, pelo menos evita, né, que a testemunha saia sem falar nada. E dei seguimento. Pessoal, então, assim, estudem o processo. A gente percebe claramente que advogados que conhecem seu processo, que estudam o processo, e aqueles que estão lá assim, estou tentando ganhar dinheiro aqui. Né? Às vezes, eu fico vendo lá na Justiça Federal as sustentações orais, né? Os advogados que participam. Às vezes, os advogados... Eu lembro que teve recentemente, questão de um mês ou dois, um advogado falou uma coisa assim da sentença. Eu falei, não, doutor, não tem nada disso na sentença. Ele, não, tem sim, tá, ele ficou insistindo. Aí eu cheguei, eu vi que ele estava totalmente errado, eu estava com a sentença na mão, lendo ali. Eu falei, doutor, eu não vou ficar lendo a sentença aqui para o senhor, não. Depois o senhor verifique isso, se for o caso, apresente embargos de declaração contra a minha decisão, tal. Mas assim, né, não disse isso também, mas aqui, o senhor tem que conhecer o processo até melhor que eu. Foi o senhor que apresentou esse processo à justiça. Né? O meu papel realmente é julgá-lo, decidi-lo, mas quem está trazendo a questão é você. Então, assim, estudar e conhecer o processo é essencial. Não defenda o indefensável. Não imaginem, pessoal, que eu estou falando isso no sentido assim, desista, né? Tem defesas impossíveis. Não, pelo contrário, às vezes os bons advogados são aqueles que às vezes conseguem uma coisa assim que você fica até bobo de ver. Mas o que eu falo é o seguinte, às vezes é uma tese tão louca que se você apresenta uma tese louca para um juiz, das duas, uma. Ou o juiz vai achar que você é louco, falou, para eu, como é que o advogado tem coragem de defender uma coisa como essa? Né? Ou então, o juiz vai achar que você, que o advogado, está achando que ele é um sonso, né? Fala que vai acreditar nessa história. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma audiência, e aí eu estava lá, era um estelionato contra o INSS. Forjaram lá uns benefícios previdenciários que era só para trabalhador rural. E as pessoas não eram trabalhadoras rurais. Aí eu ouvi lá uma das senhoras que recebeu o benefício. Eu falei, a senhora é trabalhadora rural? Não sou, não. Mas por que a senhora conseguiu o benefício? Falei, não, mas o despachante ali, ele falou que eu conseguiria, não sei o quê. A senhora pagou para ele? Paguei e tal. Ele está aqui nessa sala? Não, é aquele ali e tal. Tudo. Quanto que a senhora pagou? Paguei X. Tá bom. Aí a segunda testemunha, a filha da senhora. A senhora tem conhecimento do caso? Não tenho, tal. Minha mãe procurou, né, o despachante já procurou tudo. Fui eu que fui lá no escritório dele, eu que paguei para ele a importância lá de R$600, tudo. Então tá bom. Aí eu vou fazer o interrogatório do despachante que estava sendo acusado. Eu falei, né, uma pergunta básica logo de início, o senhor conhece as testemunhas que falaram aí do senhor? Ele falou, não conheço. Eu fiquei pensando, como assim não conhece? Né? Elas falaram com tanta convicção, tem prova lá de que elas receberam o benefício, que tinha um processo administrativo no INSS, tinha assinatura dele nesse processo, tal, e ele estava falando que não conhece. Eu falei, o senhor não conhece elas? Ele falou, não, eu tenho certeza, não conheço. Eu falei, gente, que loucura. Aí eu fiquei até meio assim perplexo, eu falei, o que ele vai alegar então? Ele deveria talvez alegar que elas eram loucas, né? Ele falou assim, não, elas estão loucas, estão inventando essa história. Mas nada disso foi alegado. Então, talvez numa situação como essa, a melhor defesa fosse chegar e falar assim, não conheço, eu até achava que elas eram trabalhadoras rurais, a mãe dela, né, a mãe da testemunha,
Mas assim, eu me enganei, né? Elas apresentavam documentos, tudo, tal, por isso, ou seja, não houve dolo na minha conduta, eu agi de maneira negligente, fiz um juízo de valor equivocado, né? Então, assim, é nesse sentido que eu estou dizendo, pessoal. Às vezes tem uma defesa, uma tese louca que é muito arriscado, né? Sustentá-la. Outra coisa que eu acho importante é essa comunicação, né? Clara e concisa. Teve um projeto que começou lá, acho que no Rio Grande do Sul, petição 10, sentença 10. E aí, qual que era o objetivo? Vamos tentar fazer peças processuais com no máximo 10 páginas, gente. Uma petição de 10 páginas, uma sentença de 10 páginas. Eu confesso para vocês, eu acho isso um exagero, 10 páginas, escrever tanto assim. Né? Tem casos que justifiquem, né, pessoal? Mas, assim, em regra, eu lembro lá no juizado especial, né, federal, são as causas, né, infrações de menor potencial ofensivo, causas de até 60 salários mínimos, eu procurava fazer sentença de uma página só. Uma página de decisão. São causas simples, né? Você não precisa escrever muita coisa, você vai lá direto no ponto e tenta resolver o problema. Eu estou julgando recursos atualmente, né? Eu vejo colegas juízes que fazem uma mesma sentença sobre o mesmo tema. Um faz em 1, 2 páginas, o outro faz em 10. O que faz em 10, ele às vezes tem um modelão assim, ó, que ele cita não sei quantos acordos, que ele cita doutrina, ele cita não sei o quê, tal, tal. Aí depois ele chega assim, no caso concreto. E aí examina o caso concreto em um parágrafo. Eu falo, gente, as pessoas, elas querem uma resposta da justiça. Então, assim, examine o caso concreto em primeiro lugar. Não precisa fazer muita firula, escrever muita coisa, não. Vocês já devem ter visto aí sentenças, acórdãos, petições de advogados, com referência a vários acórdãos. Provavelmente, nenhuma pessoa que escreveu aquilo leu o inteiro teor do acórdão. Eles procuram na internet, né, no site de busca dos tribunais, vê as palavras-chave lá, acha que se enquadra mais ou menos, pronto, colou ali. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes, se você lê o inteiro teor do acórdão, você vai ver que o que ele está tratando é até diferente do que está sendo discutido. Mas ninguém faz isso. Então, por isso que quando eu vejo uma petição de 30 páginas cheia de acórdão, sabe o que eu faço? Vou pulando. Eu nem leio. Porque eu falo assim, a minha preocupação é, eu estou preocupado que me apresente o caso e qual que é o fundamento jurídico do caso. Acho que isso que é o básico que deveria ter sido apresentado. Eu já tive situações, por exemplo, um advogado apresentou uma petição, era uma causa tributária, simples a causa tributária, assim, repetitiva, 140 páginas, a petição inicial. Aí eu falei, oh, gente, imagina, 140 páginas é um livro. Eu falei, não, essa aqui eu não vou deixar passar, não. Aí eu dei um despacho assim, meio mal educado, eu falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Não tem muita base legal para isso, mas eu cheguei assim, ó, petições demasiadamente longas somente contribuem para atrapalhar a análise do processo. Então, intime-se o autor para emendar a petição inicial, reduzindo a 10 páginas, dizendo o que quer e por que quer, sob pena de indeferimento. E eu falei, vamos ver o que vai acontecer. O advogado vai recorrer, vai fazer uma representação, não sei. Ele não, ele até emendou. Ele reduziu para 13 páginas, não conseguiu reduzir para 10. E o problema também é que ele reduziu o tamanho da letra para o tamanho 8, né? Então, assim, com aquela letrinha miúda. Eu falei, gente, deixa, vamos passar. E segue em frente. Outra vez também, o que aconteceu? Um advogado chegou lá, 80 páginas na petição inicial. Aí eu cheguei e falei, chegou fazendo um pedido liminar. Aí eu falei aqui, ó, aqui na vara nós temos aí 4.000 processos, eu democraticamente estou analisando 10 páginas por dia de cada processo, então como essa petição inicial tem 80 páginas, daqui 8 dias eu me manifesto sobre o pedido liminar. Eu falei, vamos ver o que ele vai fazer. E aí ele chegou lá, no outro dia, assim, no fim do dia, doutor, meu Deus, eu estou precisando dessa liminar, doutor, não pode não sei o quê, que absurdo, né, meio reclamando, e realmente era um caso urgente, ele precisava da decisão. Aí eu falei, ô doutor, eu lembro que tinha uns processos paralisados, assim, suspensos no meu gabinete, falei, doutor, que tanto de processo que eu tenho que sentenciar aqui, ó. Não dá, é muita coisa para eu poder analisar, resolver. Então, eu estou democraticamente fazendo isso, todo dia eu pego um processo desse e leio 10 páginas. Ele falou, não, doutor, mas então eu vou fazer uma coisa, eu vou reduzir minha petição a 10 páginas, eu, se eu ler num dia e já decido. Não, perfeitamente, doutor, faça isso. E ele fez, reduziu a petição para 10 páginas e eu fui decidir. Então, assim, o que leva, né, um advogado a escrever 80 páginas, quando ele mesmo consegue escrever em 10?
né? Eu acho que nós temos uma tendência muito grande aqui de fazer as coisas em demasia, né? Artigos jurídicos que poderiam ser escritos em 10 páginas são escritos em 30. Você vê lá que tem muito embromation, né? Muita enrolação, conteúdo desnecessário que não vai direto ao ponto, né? Você vai ver uma dissertação de mestrado. Às vezes você começa lá a dissertação, você vai verificar, tem lá a evolução histórica, começa lá no Código de Hammurabi. Para que isso? Qual que é a relação do Código Hammurabi com o tema atualmente? Precisa dessa evolução histórica? Às vezes é uma coisa totalmente desnecessária. Então, gente, né, isso aqui é um exemplo, né? Eu coloquei lá no estudo dirigido para vocês, né, de textos que são comuns de encontrar em petições, né? E o pessoal escreve muito. Veja, isso é muito comum, você encontrar uma oração, né, de 10 linhas, de 5 linhas, né, de 300 palavras. Por que não põe um ponto no meio do caminho? Alguém chegou a consertar esse texto? O que me dizem? Alguém se habilita aí para apresentar? Ou não teve jeito de consertar? Eu tentei consertar um pouco, mas teve uma parte que eu não consegui. Então vamos lá. Eu vou começar, mas no meio para frente a gente teve que imaginar. Tá bom, então deixa eu olhar a minha aqui, ó. Vamos lá. A minha ficou assim. Os depoimentos das testemunhas indicadas pelo cidadão processado são vagos e inconsistentes, exceto aquele feito pela ex-companheira, que afirma ter existido um imóvel que foi vendido e o valor dividido para o casal. O mesmo aconteceu com o veículo que tinham. Aí, a parte que eu não entendi. Anotando mais que haviam adotado prole durante a vida comum, sendo que o processado não pagava alimentos para a criança porque o pai, ao morrer, deixou ele como seu beneficiário, sendo que o processado vem pagando um plano de saúde. Não deu para entender, não, Lucas? A parte do anotando da prole lá, eu não entendi o significado disso. Eu tentei pesquisar, mas não consegui. Não, eu também não entendi, não, entendeu? Por isso que eu estou trazendo aí para ver se vocês conseguem entender. Então, assim, gente, isso acontece, entendeu? Você recebe uma coisa dessa e fala, gente, deixa eu pular. Aí eu pulo, deixa eu ver se dá para entender, lendo o que está na frente, né, entender isso pelo contexto do que está escrito lá na frente, né? Então, assim, dicas, evitem fazer uma oração, né, ou várias orações com 10 linhas, pessoal. Eles falam que assim, as orações não podem ultrapassar 3 linhas. São 150 palavras, mais ou menos. É um critério que eu costumo adotar. Às vezes eu pego lá dos estagiários, escreve um texto assim para mim, eu falo aqui, ó, divida esse parágrafo aqui em 4 orações. Então, um parágrafo enorme, sem ponto. Eu falo, não, aí ele vai dividindo. É igual você fez aqui, ó, os depoimentos, tal, à exceção do feito pela companheira, que afirma que eles venderam o imóvel. Ponto. O montante, né, foi rateado por ambos. Então, assim, é preciso fazer isso, né? Outra coisa também que a gente nota, que eu percebo, olha aqui o anotando. O que é o anotando? O anotando é o gerúndio. Gente, travou para vocês? Sim. Travou. Sim, travou. Eu achei que era só pra mim aqui. Travou aqui também. Continua no próximo capítulo. Na hora que ele ia falar gerúndio, travou. Pois é, tava doido aqui. Sim, gente. foi isso mesmo. Eu tava achando que era minha internet que tinha ficado doida do nada. Também tava achando que era só para mim.
Acho que ele saiu da sala. Daqui a pouco ele deve voltar. Eu tô com um vídeo dele aqui ainda, mas tá bem picotado e tá sem áudio. Pessoal, me ouvem? Agora Agora sim, sim. mas Sim. desde o É, gerúndio travou. foi. Deixa eu te Agora, falar. prof. É porque deu uma travada aqui no meu computador, não sei, apareceu uma mensagem que o áudio não estava mais funcionando. O seu Eu acho que eu vídeo vou ter que. Eu não estou nem conseguindo sair da reunião, eu estou agora no celular. Eu acho que eu vou ter que desligar e ligar novamente. Pode ser, pessoal? Seu vídeo tá bem travado ainda. Vamos fazer isso. Talvez eu tenha que sair, e aí eu retorno a gravação. Tá bom? Ok. Ok. Então tá.
Pessoal, me ouvem? Sim. Deu uma pane aqui, nunca tinha acontecido isso não, apareceu a mensagem de que o microfone não funcionava mais e travou tudo. Vamos continuar, pessoal. Desculpe aí o ocorrido. Mas eu estava falando do gerúndio, né, pessoal? O gerúndio, normalmente, ele é utilizado para descrever ações simultâneas, né? Ele saiu da sala chorando, ele foi para o trabalho correndo, né? E o que a gente percebe é que ele tem sido utilizado para alongar frases, né? Alongar orações. Então, estava assim, o menino estava no mato, brincando, depois saiu andando, e depois continuou correndo, indo, ando, e aí elas ficam assim, frases, orações muito longas, né? Muito extensas. E aí, por isso que a gente vê algo escrito como, né, estava daquela forma. Então, assim, evitem usar o gerúndio, né, dessa maneira, assim, indevida, digamos assim. Deixa eu compartilhar. Então, vamos lá, retomar onde paramos. Pessoal, vocês me ouvem? A gente ouve te Sim. vê. O slide está travado. Agora travou a tela aqui, mas vou dar um jeito. Mas eu consigo passar o slide aqui. Você consegue? Está em qual slide aí? A gente consegue passar o slide. Qual que quiser, ué. Tá. Isso. Então, a gente estava naquele do texto, né, que tinha que ser corrigido. Isso. Vamos para o próximo, então. Deixa eu só abrir aqui, então, os meus slides. Só um instante, pessoal. Tentar uma última vez compartilhar, se não der, a gente vai fazendo aí dessa maneira. Professor, quando o Oi. senhor estava falando a questão de coisas inúteis nas petições, me veio à mente muito aqueles pareceres dos juízes lá do Supremo Tribunal Federal, que eles usam uma série de coisas, às vezes históricas. Resumindo, normalmente, quando a gente vai exercício, quando eu tive aqui para analisar parecer do STF, a gente geralmente pula um monte de coisa e vai no cerne comum. Isso me lembra quando a parte que eu fiz, a primeira parte da UFMG na Letras. Sim. Na Letras, o pessoal, a gente aprendia como fazer palestra e tal, mas sabe que os professores, principalmente os mais antigos, faziam o contrário, pegava aquele monte de... Ou seja, falava mais do que dia. A questão é o seguinte, sobre o STF, o que o senhor acha? No caso deles, eles têm necessidade de fazer escrever aquele tanto, ou sei lá, ou eles também estão em erro, na sua opinião?
Eu acho o seguinte, né? Qualquer que seja o juízo local, você pode escrever de maneira mais objetiva, né? Eu me lembro o STF, o que era muito comum, aquele ministro Celso de Mello. Ele fazia coisas assim, mostrava no voto a evolução histórica do Instituto, tal. Era, tipo assim, eram peças quase que doutrinárias, né? Ele era meio também um doutrinador, né? Ele tinha, acho que, muitos livros escritos. Então, assim, realmente tinha necessidade disso. Por exemplo, ele uma vez leu um voto dele, ele ficou 5 horas lendo o voto dele no Supremo. Pessoal, eu acho hoje em dia uma coisa dessa, assim, um atraso total, sabe? Vamos objetivamente no ponto, né? Traga lá, indique os pontos específicos que têm que ser mencionados. Eu me lembro, assim, uma corte um pouco mais moderna, né? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, da Justiça Federal lá do Sul. No julgamento da Lava Jato, os 3 desembargadores lá, eles se reuniram. O julgamento lá do caso do Lula até demorou um pouquinho, né? Mas o que eles fizeram? Os votos deles eram de centenas de páginas. Mas eles fizeram meio que um resumo do que eles falariam, dos pontos principais. Sabe, é uma coisa muito mais objetiva, né? Você não precisa ficar lendo. Quem que aguenta isso? Ninguém presta atenção, pessoal, não tem lógica nenhuma. Você pegar o seu voto e ficar lendo durante 5 horas. Então, assim, né, eu acho que ao mesmo tempo que não justifica muito você pegar um voto e ler durante 5 horas, eu acho que também não justifica você gastar tanto tempo fazendo, né, escrevendo a respeito disso. Eu acho, sim, o Supremo é uma referência, né? O que eles decidem serve aí para o país inteiro. Então, assim, os votos têm que ser muito bem redigidos, muito bem apresentados, fundamentados, o que não significa que precisam ser extensos, né? Essa aí realmente acho que é uma questão a se colocar. Ok? Sim, obrigado. Pessoal, aqui, ó, tem esse slide aí em seguida, o reescreva. Todos conseguem ter acesso ao slide? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Ok, deu para achar ele aqui. Todos estão com ele aberto, pessoal? Conseguem acompanhar? Espera aí. O É o e-mail slide ainda 13. aparece a primeira página, tipo assim, redação jurídica. Mas não sei se o meu está lento também. No celular eu não sei, mas no desktop é possível passar os slides, cada um. Ah, tá. É o slide 3. Embaixo do slide tem a setinha. É o 13. Eu no meu, aqui acho que não sei, acho que é o 12. Está escrito reescreva. Eu acho que é o 12. Isso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. O que é o 13 também é. É? Não, é semelhante. Tá, isso. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar dessa frase, né? Acho que tem uma lei municipal que obriga a colocar isso na porta de todos os elevadores, né? É importante, né? Um aviso para que não ninguém sofra algum acidente. Mas, assim, isso aí me lembra do Orkut. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Orkut, mas tinha uma comunidade nele que falava assim, eu tinha medo do mesmo, eu tenho medo do mesmo. Ele chegava e falava assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está no andar. Aí o pessoal ficava esperando o elevador para ver se o mesmo ia aparecer. Então, assim, eu acho que tem como a gente redigir de uma maneira melhor, né? O mesmo, gente, é um pronome demonstrativo, né? E ele está sendo utilizado aí como um pronome pessoal, ele. Então, o correto seria isso. Antes de entrar no elevador, verifique se ele está no andar. O próximo slide aí, o slide 13, mostra isso, uma possível substituição, né? Então, assim, antes de entrar, verifique se o elevador se encontra parado neste andar. Né? Então, assim, o mesmo é um uso meio assim inadequado do nosso português. Mas vamos avançar para o slide 14. Invoque o direito, a justiça e o bom senso. O que isso quer dizer, pessoal? Talvez vocês já tenham visto alguma petição que lá no finalzinho chega, então eu clamo por justiça, e escreve assim, não sei quantas exclamações, tal, né, sendo muito emocional. O que eu acho é o seguinte, nós temos que ser técnicos, mas ao mesmo tempo também podemos tocar em alguma emoção.
você pode chegar e falar assim, ó, eu quero a liberdade provisória desse acusado aqui, ele realmente não tem os motivos da prisão preventiva, ele tem profissão, ocupação lícita, tal. Aí, além disso, ele é arrimo de família, ele tem um filho que é doente, tem paralisia cerebral, é indispensável que ele continue trabalhando para sustentar a família, tal. Toca um pouquinho na emoção também. O que eu vejo é que, às vezes, vem advogados aí extremamente emocionais. Ontem mesmo eu fiz um julgamento, aí chegou o advogado lá, era uma questão previdenciária. Aí ele, na sustentação oral, fala assim, o trabalhador rural, meu cliente, ele não consegue mais trabalhar, e não sei o quê, coitado, os senhores precisam conceder essa aposentadoria para ele e tal. E aí eu fui ver, o trabalhador tinha 47 anos, né? Eu falei, pô, gente, ele está novo, consegue trabalhar assim, né? 47 anos, embora o serviço rural seja um serviço pesado, né? Então, assim, eu rejeitei o pedido, eu falei, não adianta vir só com argumentos emocionais. Me deu o fundamento legal que justifique que aos 47 anos ele conseguiria aposentar. Né? E ele não tinha fundamentos jurídicos para poder apresentar. Então, nesse caso, perdeu. Mas é muito bom tentar conciliar, sabe? Eu acho que a parte técnica é muito importante, mas um pouquinho também de emoção, de justiça, bom senso, assim, também fazem parte. Ordenar o slide 15, gente, dica 7. Ordenar o material numa sequência lógica, né? De preferência cronológica. Se vocês verem o próximo slide, vocês conhecem esse senhor, não conhecem? Já viram o filme dele? Sim. Sim. Forrest Gump. O Forrest Gump, pessoal, é um exemplo de um enredo não linear. O que significa? Cronologicamente, né, ele está lá no presente, aí ele volta para o passado, aí depois ele vem para o presente de novo, ele vai rememorando, né, as coisas. Isso aí, esse foi o Luiz Buñuel, na década de 1930. Ele fez um primeiro filme, assim, de um enredo que não era não linear, sabe? Mostra lá um homicídio, aí depois mostra para o passado, e vai recontando a história toda. Isso num filme deve ficar emocionante mesmo, né? Mas numa petição é uma coisa horrorosa. Então, assim, o ideal é a gente tentar ordenar cronologicamente os fatos. Daqui, ó, tudo começou dessa maneira, aí em decorrência disso aconteceu isso, aí em seguida houve isso, e vai contando a história de maneira lógica, né? Facilita o entendimento aí da pessoa que vai ler aquela petição. Dividir o documento em seções, o próximo slide. Eu vejo os bons escritórios de advocacia, eles fazem isso. Então, por exemplo, uma defesa criminal. Eles chegam assim, ó, da questão preliminar da falta de condição da ação. Aí eles descrevem. Aí depois eles fazem um novo título, assim, da consumação da prescrição. E aí apresenta. Aí depois chegam do mérito, a negativa de autoria. Aí vão e descrevem. Não, legítima defesa. Vão e descrevem. Fica mais fácil de entender. Para o juiz é até bom. O juiz ele tem que fazer um relatório do processo na sua sentença, e esse relatório aí acaba que ele vai descrevendo as coisas do processo, então fica até fácil. Chega assim, ó, a defesa apresentou sua resposta às folhas tal, alegou legítima defesa, negativa de autoria e a preliminar de não sei o quê. Facilita o entendimento. Acho importante o próximo slide, dica 9, ir direto ao ponto. É igual o vampiro, vai direto à jugular. Se tem um argumento central importante, pessoal, trabalhem mais sobre ele. Né? Vão direto, não fiquem talvez assim se desviando em temas acessórios, paralelos. Isso aí depois de desenvolver o argumento principal pode até ser apresentado. Eu acho que é o que mostra aí o próximo slide, né? Da apresentação dos argumentos de uma forma assim decrescente de importância. Começa do maior, do mais importante para o menos importante, ok? Então, por exemplo, essas frases aí, ó, do slide 19, vá direto ao ponto. Eu consigo simplificar essas orações? Quem se habilita aí para a letra A? Que informações aí são inúteis? Eu acho que é a palavra mesa, a palavra cidade, né, de uma forma geral. Sim, né? O evento ocorreu em fevereiro em Campinas. Bom, e a letra B? O que a gente pode cortar? Ouvidas, realizadas, que foram causadas à vítima.
Isso. E aqui? Então tá. Eu, para mim, faria assim, ó, sentença é sempre de primeiro grau, pessoal, não tem lógica. Então, na sentença, afirmou-se que as testemunhas, realmente não precisa de ouvidas, confirmaram o teor da prova pericial realizada, confirmaram a prova pericial, que constatou que os prejuízos que foram causados à vítima é desnecessário, que os prejuízos se limitaram à área de terra rural também, se limitaram à área rural, né, ou à terra rural, ou imóvel rural, que havia sido objeto de acordo amigável celebrado entre as partes. É muita inutilidade. Se limitaram à área de terra que havia sido objeto de acordo. Ponto. A letra C. Eu tiraria tudo e deixaria só é necessário criar novos empregos. Outra alternativa, é muito comum a gente ouvir isso, gente, mas o alter do alternativas já significa outro, sabe, né, em latim. Então, é uma redundância. Então, assim, não há outra opção, ou então não há alternativa, né, encarar de frente. Você só encara de frente, né? Então, assim, não há alternativa senão encarar o problema social, criando novos empregos, né, repetindo a solução adotada em outros países, em países desenvolvidos. O que eu digo é o seguinte, isso aqui são só exemplos, né, pessoal? Imagine, nós conseguimos, talvez, reduzir essas orações, a oração B, por exemplo, a metade. Por isso que, se a gente faz um trabalho mais bem escrito, né, que a gente pensa realmente sobre o que escreve, um artigo que ia ter 10 páginas, ele consegue ter 5, né? Simplesmente excluindo aquilo que não tem necessidade. Fernanda está falando que os slides não estão sendo avançados. Ô, Fernanda, realmente eu não estou conseguindo, Bruno também, vocês que teriam que abrir os slides aí. Se vocês forem na pasta do Teams, tem lá os slides disponíveis na aula 4 sobre redação jurídica. Eu estou tentando aqui compartilhar, mas não sei por qual razão não estou conseguindo. Deixa eu ver, tentar mais uma vez. E aí eu vou falando assim, eu vou pedindo que vocês abram aí no computador de vocês e tentem acompanhar. Vamos ver se agora vai. Ele está trava aqui para mim. Abri ele aqui, agora eu estou conseguindo ver. Bruno, consegue abrir aí também? Para mim realmente trava, eu não sei o que aconteceu. Consegui. Tá. Nós estamos no slide 19, né, falando para ir direto ao ponto. E já passando agora para o 20, né, que é aquela questão, colocar os argumentos em ordem de importância. Começa do mais importante. Eu já tive situações em que, assim, a parte apresenta um argumento, mas fala muito pouco sobre ele. E eu chego para aquilo, gente, eu até gostei desse argumento, acho que até tem fundamento o que ele está pedindo, mas acho que a própria parte não acredita, porque ela gastou tão pouca energia discorrendo sobre ele, que eu acho que ela colocou aqui só, tipo assim, numa ordem crescente de importância, isso aqui está lá embaixo, né? Então, assim, procurem fazer isso, vão direto na jugular. Preocupar com a aparência é muito importante, eu acho. Oi. Só uma observação. Com relação a essa questão dos alimentos em ordem de crescente importância, dar uma cornetada aqui. Como que isso acontecia nos textos que a gente via, pelo menos nos primeiros períodos? Impressionante. Como nos textos didáticos mesmo, como que era difícil a gente alcançar a ideia central do autor, como que eles falavam, a gente se perdia onde que ele queria chegar. E aí, quando ele chegava, a gente não percebia, na verdade. Ô, Soares, eu gosto muito, né? Como eu estive lá em Mística, acaba que a gente vai pegando os jeitos né, de onde você está vivendo. Os americanos, eles têm um hábito de escrever bem, eu acho, sabe? Os artigos que eles chegam, eles fazem lá uma introdução, aí eles chegam e falam assim, aqui, ó, gente, no primeiro item eu vou abordar tal tema. No segundo item, eu vou tentar fazer uma analogia entre isso e aquilo. No terceiro, tal. Ao final, aqui, eu vou concluir. Então, assim, só de você colocar num artigo essa pequena introdução, tentando explicar o que você pretende apresentar, eu já acho muito bom, entendeu? Então, às vezes, a gente tem realmente, assim, né, aquele mundo de informação
que poderia ser escrito em vez de 10, em 5 páginas, e aí você fica um pouco perdido. Né? Então, assim, escrever realmente é uma arte. Né? Para poder escrever bem, temos que ler muito, pessoal. Não tem outra alternativa, né? Está errado. Não tem alternativa ou não tem outra opção. Né? Precisamos ler. Quem não escreve bem é porque não lê. Né? Eu acho que isso aí é uma regra assim, meio básica. E o grande problema hoje, pessoal, é o que eu percebo, é que todo mundo só quer escrever. Eu acho que quase ninguém quer ler. Então, assim, nos programas de pós-graduação e tudo, tem exigências da CAPES, o professor é obrigado a produzir tantos artigos por ano, tal. Então, assim, é uma necessidade quantitativa. E, para mim, pessoal, só que a coisa mais importante é um artigo ser lido. Pouco importa se o professor escreveu 10 artigos. Se ele escreveu um, mas ele foi lido, está sendo citado, isso fez a diferença. Isso que é importante. Então, mais importante do que escrever artigo é ser lido. Né? Então, assim, mas essa não é a política que existe aqui no meio acadêmico brasileiro, pelo menos na área jurídica. Vamos avançar, gente. A questão da aparência, dica 11, slide 21. Né? Pode parecer superficial, né? Ah, não, gente, o importante é a essência, é o conteúdo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não chamem atenção pela má aparência, pessoal. Eu acho assim, não há necessidade disso. Passem, então, despercebido. Eu acho que é a melhor forma. Né? Uma vez eu me lembro que eu participei de uma banca de concurso aí na faculdade, professor substituto. Aí estavam lá os professores todos de terno, né? Tudo um evento solene. Aí chega lá um candidato de calça jeans e camisa de manga curta. Aí um professor mais velho chegou e falou assim, isso aí é roupa de concurso? Perguntou assim para mim, né, ironizando. Eu falei, tá. Assim, ele já começou mal. Ele não precisava ter feito isso. Né? Todos os candidatos de terno, e ele, assim, ele já chamou atenção por uma coisa que não era positiva. E o pior foi isso, não. Ele abriu a boca e começou a falar, foi péssima a apresentação dele. Normalmente o candidato tem 50 minutos para falar, ele falou 25, esgotou o tempo, falou, eu não tenho mais nada a dizer. Então ele foi até eliminado depois. Né? É óbvio, pessoal, se ele fosse um cara genial, eu acho que ele seria contratado independentemente da roupa. O problema é esse, né? Ele não era genial, às vezes está concorrendo em igualdade aí com pessoas do mesmo nível, não precisa chamar atenção, né, pela má aparência. Então, se vocês olharem o próximo slide, gente, essa petição, já viram algo semelhante? O slide 22? Será que precisa fazer uma petição dessa? Para quê? Para impressionar o juiz? Para chamar atenção? Você nem presta atenção no que está escrito. Mas, assim, para tentar manter o mesmo nível, né, eu também, no próximo slide, minhas sentenças são nesse estilo também. Nossa, que horrível. O senso estético da pessoa que fez isso. Não é? É o que causa a cabeça dela. Mas aí eu devolvo no mesmo troco, no próximo slide. Aí fica chumbo trocado não dói, não é isso? Você fez isso? Não, gente, eu estou brincando. Deu um trabalho danado para eu preparar isso aí para vocês. Né? Mas imagina uma decisão nesses termos, qual que é a lógica disso? Não tem nenhum sentido. Pessoal, as decisões, elas já não são assim, a formatação já não é padronizada, o que eu acho um pouco ruim, né? Seria bom que fosse tudo assim meio padronizado, mas não é. Então, assim, inventar mais coisa além disso, ficar colocando marca d'água e tal. Hoje em dia está muito em voga, eu não sei se vocês já ouviram falar do legal design, já ouviram falar alguma coisa nesse sentido? Visual law. O que o pessoal está falando? Tentando dar... É coisa que sempre existiu, assim, mas eles estão agora, né, dando nome em inglês e tentando aqui fazer o quê? Melhorar a comunicação por meio de mecanismos visuais. Então, coloca lá um ícone, coloca lá um quadro, uma figura, alguma coisa, para tentar explicar uma petição. Né? Então, assim, memoriais. O que são memoriais? São as petições apresentadas no final de um processo, né, para convencer lá o juiz, um relator, um ministro, sobre o tema. E, às vezes, esses memoriais estão sendo feitos dessa maneira, uma linguagem mais simplificada, mais curta, em vez de ter muita coisa escrita, tem muita coisa, assim, desenhada, entendeu? Eu lembrei disso aqui agora, mas depois eu trago aí modelos para vocês. Mas se vocês colocarem lá no Google, colocarem lá Visual Law,
né, Visual Law, né, LAW. Vocês verão aí alguns exemplos, né, de mecanismos que estão sendo utilizados, utilização do QR Code, né, de código de barras, né, em petições. Pessoal, avançando no slide 24, né, sugestões, né, isso aí é coisa que eu utilizo. Procurem utilizar tipos legíveis, né, Times New Roman, Arial. Eu utilizava muito esses Frank Eco Sans. Sabe o que significa isso? Eram aquelas letras ecológicas. Se você ampliar o tipo do Frank Eco Sans, você vai ver que dentro dele é cheio de furinho, né, de espaços vazios, ou seja, deixa de se lançar tinta. Com a letra pequena não dá para perceber, mas quando você amplia o tamanho do tipo, você verifica isso. Quando era tudo impresso na justiça, né, gente, processos físicos, fazia sentido usar o Frank Eco Sans. Mas hoje em dia, como é tudo digital, então... Mas, assim, tipos legíveis são melhores. Por exemplo, placa de trânsito, pessoal, é escrita em Arial. Sabe por quê? Não escreve em Times New Roman, porque ela tem essas perninhas embaixo. E essas perninhas, quando você vê à distância, elas podem confundir, elas ligam as palavras, entendeu? As letras. O Arial não, o Arial tem as pernas retas. Então, toda placa de trânsito, de estrada, tudo, vocês vão ver, é sem perninha, né? As pernas são retas, não tem esses pezinhos embaixo, como tem o Times New Roman. Eu tenho um colega, por exemplo, que usa Courrier. Courrier é aquela coisa da máquina de escrever, né, de datilografar. Eu fico meio assim, é gosto, né, pessoal? Mas, assim, o Steve Jobs, coitado dele, né? Ele que inventou esses tipos lá na Apple, né? Diversos tipos, uma trabalheira que ele tem, né? Ele tinha uma formação em caligrafia. Aí você vai usar o que a máquina de escrever utilizava, é muito saudosismo, né? Mas aí é questão de gosto. Próximo slide. Deixa espaço em branco nas páginas, né? Não fica aquela página escrita sem nenhum parágrafo, sem nenhum espaço, parece um tijolo, né? Isso aí até espanta o leitor. Não escrever só com maiúsculas, parece que você está gritando. Utilizar itálico, negrito, sublinhado com muito comedimento, né, pessoal? Por exemplo, itálico eu só uso quando é língua estrangeira, é palavra estrangeira. Sublinhado eu até não uso, não costumo usar muito. Quando eu quero marcar alguma coisa, é negrito, né? E aspas eu utilizo para poder citar um dito, né, uma frase de um outro autor. Né? Tem gente que faz isso colocando aspas e itálico, mas pela BNT não. Itálico é para falar uma palavra estrangeira. Próximo slide, o 26. Colocar referências em nota de rodapé. Né? Tem muita referência, sim, coloque em nota de rodapé, mas não coloque coisas importantes no rodapé. Diga. Eu fiquei com uma dúvida na questão do espaço em branco. É para não deixar espaço, né? Não, eu falo o seguinte... É porque eu já vi petições, tipo assim, foi escrito em Courrier, eram acho que mais ou menos umas 30 linhas na página, e não tinha nada assim, sabe, tipo assim, não tinha um parágrafo, não tinha um saltozinho, sabe, um espaço, era um tijolo. Entendi. Se você jogar uma petição dessa na cabeça de alguém, você mata, entendeu? Então, assim, é uma parede, você lê aquilo é muito ruim. Então, às vezes, bota um títulozinho, dá um espaço, coloca um item, para ficar, acho que, uma linguagem mais visualmente agradável. Pessoal, lembrem do... Tinha um professor que ele era do direito, ele falava só, gente, vocês não deixam o espaço em branco. Por isso que eu... Não, sim. Que eu entendi errado. Não, entendi. Mas, assim, acho que o que ele quis dizer não deixa espaço em branco, não, que eles podem preencher lá de má fé com alguma coisa, né? Assim, Isso. Mas o que eu falo assim, são pequenos espaços para dar uma apresentação visual melhor. Pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte, Veja, Isto É, Folha de São Paulo, tal, eles gastam milhões com design gráfico. Cada hora eles estão mudando. Então, para quê? Para atrair o leitor, para facilitar tornar mais agradável a leitura. Eu fico me perguntando, será que quem escreve não tem essa obrigação também? Não, sabe? Ainda que seja uma advogada, vai apresentar para o juiz, o juiz é obrigado a ler. Ok, pessoal, mas aqui, se você apresentar algo mais palatável, o juiz vai ler com mais satisfação. Agora você vê aquelas letrinhas miúdas, aquela coisa, que lá dá um desânimo. Eu confesso para vocês, é desanimador ler uma petição dessa. Né? Então, essa que é a sugestão. Eu já vi, gente, já participei de bancas, de mestrado, doutorado,
Às vezes tem nota de rodapé que ocupa 2 páginas. Isso aí é típico do direito, né? Acho que medicina não tem isso, engenharia não tem isso, pelo menos os trabalhos que eu já vi. Mas assim, eu falo, gente, perdeu o sentido. Nota de rodapé, nota é um breve apontamento. Rodapé é a parte inferior da página. Se você está colocando uma nota de rodapé que ocupa 2 páginas, perdeu o sentido. Ou a informação é inútil, você está querendo só mostrar, sei lá, erudição, ou então é importante a informação, coloque no corpo do texto, não numa nota de rodapé. Então, assim, acho que é bom ser mais comedido com isso. Citações também sem exageros, variar a extensão dos parágrafos, né, mais curtos, tal. E o mais importante, gente, né, o slide 27, ser tecnicamente preciso. Vejam o slide 28. São palavras que, às vezes, a gente vê se falando no meio forense. Essas palavras estão erradas, pessoal. Assaltante, o que a gente pode substituir? Em vez de falar assaltante. Nem existe o crime de assalto no Brasil, né? Nós temos roubo, nós temos furto. Criminoso? Criminoso é melhor, mas ainda assim também o criminoso acho que tem um aspecto meio criminológico, assim, jornalístico, né? Acusado? Talvez seja melhor o acusado, né? O autor do delito, o autor da infração, o agente que cometeu o crime, né? Eu acho que isso aí pode, né? O autor do furto, mas assaltante não, mesma coisa, ladrão. Ladrão é linguagem jornalística. Eu me lembro que eu estava numa aula de mestrado, isso aí tem muito tempo, né? Eu estava lá com hoje um rapaz que ele é procurador da República. Aí ele chegou lá com um professor, até falecido já, o professor Cirilo. Ele chegou e falou, professor Cirilo, o senhor viu lá o assalto, lá não sei o quê e tal? Né? Na aula do mestrado, o professor parou a aula assim, olhou para ele, fuzilando, eu falei, gente, vai julgar esse rapaz aqui da janela. A gente estava lá no 13º andar. E ele falou, assalto? O senhor tem coragem, numa aula de mestrado, de direito penal, falar em assalto? Nós temos que utilizar, isso é linguagem de jornal, de botequim, nós temos que utilizar para... E começou a falar. O professor, gente, assim, ele falou a verdade, só que ele errou o tom, né? Não precisava ter sido talvez tão, assim, contundente. Mas, realmente, nós temos que ser técnicos, gente. Senão nós não vamos nos distinguir dos outros que também dão opinião jurídica. Todo mundo tem sua opinião jurídica, seu bom senso, né? Então, chega assim, vai opinar sobre alguma coisa, vamos tentar analisar pelo lado técnico, né? É essa formação que a gente recebe aqui na faculdade, ok? Então, isso que é importante, nós fazermos a utilização da nossa técnica, né? Então, por exemplo, entrar com ação. É muito comum dizer isso, mas qual que seria a expressão correta? Impetrar? Aí vai depender, né? Tipo assim, impetrar mandado de segurança, opor embargos de declaração, interpor um recurso. Talvez a gente podia colocar aqui, ó, ajuizar uma ação, protocolizar uma ação, né? Juiz de direito federal. O que está de errado nisso aí? Tinha que ser magistrado? Juiz de direito é a primeira De direito? Como é que eu vou... Qual que a expressão seria correta? Juiz federal. Magistrado. Magistrado. Mas assim, porque nós temos... O juiz estadual, ele se chama juiz de direito. E tem o juiz federal. Então, assim, eu já recebi petições escritas assim, excelentíssimo senhor juiz de direito federal. Pessoal, quando eu vejo uma petição dessa, minha expectativa vai lá embaixo. Eu chego e falo assim, ó, não vai vir coisa boa por aí. O advogado nem sabe a divisão, assim, a organização judiciária do país, né? Então, nós temos o juiz de direito, que está na Justiça Estadual, e o juiz federal. São pessoas distintas. Supremo Tribunal de Justiça. Superior. Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, né? Lá em Portugal, nós temos o Supremo Tribunal de Justiça, mas aqui no Brasil, não. Esses aqui são mais sutis, processo ordinário. Alguém arrisca? Só processo? Na realidade, o correto seria procedimento ordinário. O processo é aquele instrumento, né, utilizado para resolver conflitos.
E aí, esse instrumento, às vezes, ele é dividido em fases, né? Aí nós temos uma petição inicial, temos uma oitiva testemunha, tá? Essas diversas fases nós chamamos de procedimento. Mas no próprio código está escrito errado, no Código de Processo Penal. Lá fala lá do procedimento ordinário, do processo ordinário. Está errado. É procedimento ordinário. Outro, esse aqui é mais sutil ainda, depoimento do acusado. Quem depõe é a testemunha, né, professor? Exatamente. O acusado é outra palavra, eu esqueci, mas é outra palavra. Isso, quem depõe é a testemunha. Então, assim, o acusado, a vítima, eles prestam declarações, né? Tem, assim, no processo civil tem a confissão do acusado, né? Mas, assim, quando ele só presta declarações, é essa a expressão que se adota. Então, assim, é muito sutil, pessoal, né? Ah, vai prejudicar o julgamento da causa pelo juiz? Não, mas eu acho o seguinte, quando a gente tem essa preocupação técnica com o português, nós também vamos ter preocupação técnica com o direito, provavelmente. Por isso que eu falo assim, ó, um advogado que está escrevendo lá, excelentíssimo senhor juiz de direito federal, ele não está preocupado com o português e provavelmente com a técnica, né? Não é com o português, é com a técnica. Mas, assim, quando eu vejo algum erro de português gravíssimo, coisa assim, eu falo, ó, gente, provavelmente a técnica do direito também não deve estar muito boa. E cadeia, né, gente? Cadeia, normalmente, a gente fala, ah, ele foi preso, foi levado para a cadeia. Existe até a cadeia pública, né, que ficam em pequenas cidades, tudo. Mas, assim, é estabelecimento penal, prisão, presídio, né, colônia agrícola. Né, não é, a cadeia não é um sinônimo de tudo isso, não. Penitenciária, pode ser também. Como é que é? Penitenciária, sim, perfeito, penitenciária, exatamente. Vamos lá para o 29, respeitar o português, pessoal. Ô, professor. Oi. Essa fala sua sobre os termos técnicos é muito importante, porque os termos técnicos, eles, inclusive, economizam explicações textuais, né? Assim, às vezes você usa uma palavra e você não precisa mais escrever mais nada, porque ela vai dizer tudo aquilo que precisa, né? Então, realmente, está muito atento. Sim, exatamente, pessoal. Né? Às vezes existe... E aí eu vou falar daqui a pouco, né? Não vamos confundir termo técnico, precisão, com jargão jurídico, com firulas, né? Nós vamos ver a diferença disso. Mas você tem razão, né? Às vezes você utilizou aquela expressão técnica, você identificou o ponto que você está falando. Né? Não precisa muito explicar muito. Respeitar o português, dica 12. Vamos lá para o slide 30. Vocês sabem o ponto, né, pessoal? Por exemplo, não dá para separar sujeito de verbo, verbo de objeto, né? A babá lava o bebê. Imagina, a babá, vírgula, lava o bebê. É errado. Eu queria ver se no slide 31 aí vocês conseguem acertar a pontuação. Alguém se arrisca? O problema é que vocês passando individualmente, a resposta está no próximo slide, né? Mas só não pode olhar. Eu passei sem querer. Aí perde a graça. Por isso que essa apresentação tem que ser ao vivo, assim, infelizmente agora deu um problema, mas eu me lembro que quando eu passei no concurso para juiz federal, teve lá uma semana de treinamento, teve lá um curso de neurociência, uma coisa assim, e aí a psicóloga lá que foi a responsável chegou e levou essa frase, falou, gente, coloque a pontuação. Ela falou, ó, 1 em cada 100 pessoas, mais ou menos, consegue acertar, são pessoas muito inteligentes, tal. Eu, infelizmente, não estava entre os 100, né? Eu errei, mas às vezes algum de vocês está. Se nós verificarmos o slide 32, né, acho que o sua que nos confunde, né? Na realidade é Maria, antes do banho, sua, né, do verbo suar. Mãe, diz ela, traga a toalha. Né? Esse é o sentido. Eu queria tentar isso, professor, porque minha professora de português fazia muito isso, esses jogos na nossa sala, e eu ganhava chocolate. Não, a gente pode combinar. Próxima vez aí próxima aula eu vou dar um prêmio aí para quem... Eu vou fazer um teste para vocês. Aqui, ó, no 33, o slide. Aí também é outra coisa, a questão de pontuação. Esse é o artigo 209 do Código Penal, se eu não me engano. Não, 203. 203 do Código de Processo Penal. Para vocês verem, é uma oração extensa, né, comprida.
E aí, o que tem? Se a gente olhar o próximo slide, está lá a resposta, né? Muitas vírgulas aí para poder... Mas é um português bem claro, né? Foi bem redigido isso aí e tal. Embora, como eu digo para vocês, eu preferiria dividir ao meio uma oração como essa, né? Para poder, acho que facilitar, assim, para a pessoa respirar, sabe? Ela poder ler e respirar antes de terminar a oração. Pessoal, no slide 35 tem a questão do jargão jurídico. Dizem que isso aí foi um caso real que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Mandou para o ergástulo público, o pessoal não sabia o que era isso e não cumpriu a decisão. Ergástolo, né, com O, é a pena de prisão na Itália, né, é uma expressão italiana, né? Então, assim, precisa, não pode simplesmente chegar e falar assim, ó, encaminha o acusado à penitenciária, ao sistema prisional, à prisão, à cadeia pública, se for o caso, né? E o que acontece? Direito é cheio de jargão jurídico. Se vocês olharem aí o slide 36, isso aí, ó, são expressões que... Eu já vi isso muito, areópago. Areópago era o tribunal dos gregos, né? Um tribunal de julgamento, tudo. Então, em vez de chamar de tribunal, chama de areópago. Excelso areópago. Qual que é a finalidade disso? Outra coisa, né, gente? É muito simples a gente chegar com base no artigo 5º da Constituição, mas para que falar com base, né? É tão pobre, né? Vamos falar com spec, com fincas, com supedâneo. Ô, pessoal, eu não estou falando para vocês, como é que fala, empobrecerem o vocabulário de vocês, não. Eu acho que é muito bom vocês saberem tudo isso, entendeu? Eu sei o que é um ergástulo público, eu sei o que é um indigitado, né? Indigitado é o indicado, o apontado, né? Mas, assim, na hora de utilizar, vamos tentar ser mais, assim, uma linguagem fluida, que qualquer pessoa entenda, que uma criança de 12 anos consiga compreender. Será que é possível? Eu já falei muito nas minhas sentenças, por exemplo, assim, a exordial acusatória. O que é exordial? É inicial, né? Tá abrindo. Mas aqui, essa peça se chama denúncia. Hoje eu só chamo de denúncia. A denúncia foi oferecida, tal, as folhas foram. Eu evito falar exordial acusatória, né? Porque, assim, eu acho que é um pouco pedante, não tem muito sentido. Por que a gente não chega e fala assim, a denúncia apresenta uma acusação com base no artigo tal? Todo mundo entende. E eu acho, pessoal, que você ser simples no escrever é muito mais difícil do que você ser complexo e prolixo, sabe? É a impressão que eu tenho. Peguem vocês um texto, por exemplo, como esse 37. Isso é um texto aí, foi o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, eles fizeram uma campanha de simplificação da linguagem jurídica. E ele escreveu isso aí, não tem nem muito sentido isso que ele está escrevendo, entendeu? Mas eu falo o seguinte, procure simplificar isso aqui. Não é simples, não. O vetusto vernáculo manejado no âmbito dos excelsos pretórios. Talvez o quê? A antiga linguagem, né, a costumeira linguagem utilizada nos tribunais, né? Então, assim, é difícil simplificar as coisas, mas eu acho que é necessário. Vamos avançar. Expressões em latim, pessoal, slide 38. Quem pode me indicar 3 expressões que são úteis, você não consegue substituir? E 3 inúteis, que você pode substituir tranquilamente. Uma útil, eu pensei em habeas corpus, talvez. Habeas corpus, né? Você não vai chegar e falar assim, ó, impetrei um toma o corpo. Não, ninguém vai entender. Impetrei um habeas corpus, perfeito. Eu acho que não tem como traduzir. Alguma outra? Bis in idem seria outra? Bis in idem, o que vocês acham? Né? Uma dupla punição, bis in idem pode ser mais útil do que inútil. E expressões inúteis, que vocês acham assim, que poderia ser substituída? Eu acho que no direito civil tem muita expressão em latim, assim, gigante, que você nem consegue ler durante o texto. Não sei se é porque eu ainda não tenho muito conhecimento do direito civil, mas isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu leio os textos civil, que às vezes são frases inteiras em latim, que você está lendo o texto, você está entendendo, aí do nada vem essa frase, você até perde a referência, assim.
Não, e isso é terrível, né? E sabe qual que é a questão também? Quem disse que está escrito corretamente? O problema é esse, ninguém sabe. Porque provavelmente quem escreveu deve estar copiando de algum lugar que viu. Quem está lendo não tem a formação específica para entender. Então fica assim uma comunicação entre, como é que fala? Não digo loucos não, mas assim, entre pessoas que desconhecem aquela coisa. Eu já estudei latim, pessoal, no mestrado, no doutorado, quando eu fazia. Oi? É um pouco como a roupa nova do imperador, né, professor? Tá todo mundo fingindo que está entendendo o que está escrevendo. Né, exatamente isso, né? Tá achando, tá falando javanês também, né? Que eu me lembro um amigo meu que da Polícia Federal, como ele tem assim era descendente de libanês, aí perguntaram para ele se ele não queria trabalhar em Brasília para decifrar as interceptações telefônicas de lá na Tríplice Fronteira, que tinha muito libanês, entendeu? Que falavam em árabe. Eu falei, você não aceitou? Não, eu falei, não, mas eu não sei falar árabe. Eu falei, não, mas não tem problema não, ninguém sabe. Então, assim, vai chegar lá um texto em árabe, você escreve qualquer coisa traduzindo, todo mundo vai estar achando que é isso mesmo. Assim, né, brincadeiras à parte, né, pessoal? É mais ou menos isso. Então, assim, eu estudei latim 1 ano no doutorado. É uma língua dificílima, parece o alemão, que tem aquelas dissinências todas, né? Ablativo, vocativo, dependendo de como a frase, a palavra está situada na frase, ela é sujeito, ela é objeto, tal, muda a terminação, né? Então, assim, eu falei, gente, não dá. Sabe o que eu faço? Eu evito o latim ao máximo. Minhas sentenças, se vocês virem alguma coisa, minhas decisões, latim passou despercebido, porque eu elimino. Igual, por exemplo, decujos. Vocês já ouviram falar em decujos? Eu ouvi isso pela primeira vez ontem, eu não entendi. Estava num artigo do Código Civil, eu acho. Será que... É interessante que o código tenha trazido isso. Decujos, gente, a pessoa tinha uma frase assim em latim, decujos, não sei o que tal, que significava da pessoa que faleceu. Então, é a pessoa falecida, o decujos. Então, assim, eu, às vezes, numa decisão minha, eu utilizo assim, o falecido. O problema também não tem muito sinônimo, né? Às vezes você quer colocar o morto, né? O morto fica feio, né? O cadáver, né? Então, assim, eu utilizo o falecido, mas eu evito utilizar decujos, né? O decujo, eu já vi petição lá que eles colocavam lá, e os decujinhos, né? Os herdeiros do decujo, os decujinhos, não sei o quê. Então, assim, gente, não dá, né? Eu tento evitar, então, ao máximo, utilizar o latim, porque é uma língua que eu não conheço, né? E eu não vou ficar me arriscando, né? Colocando coisas que eu desconheço. Então, nós temos expressões, aqui, ab início, né? O próximo slide, 39, né? De início, em caso. Pessoal, eu já usei tanto em caso. Hoje, olhando para trás, eu falo, para quê, gente? Por que eu não coloco assim, no caso concreto, no presente caso, na situação examinada, tal? Em caso. Interalia, né? Entre outros. Não precisa disso. Já mencionei também, né, o gerúndio, vamos evitar gerúndio. Arcaísmos, né, pessoal? Eu procuro ser um juiz moderno, né? Não sei se sou não, mas tento. Vocês já viram sentenças escrito vistos e etc? Já viram essa expressão? Que está aqui no slide 39? Muitas sentenças têm isso. Coloca lá no topo dela, assim, vistos e etc. Sabe o que significa isso, pessoal? Os juízes que colocam não têm nem ideia. Antigamente, quando tinha lá os tribunais de apelação, tudo, os tribunais de alçada, tá? Era muito comum colocar assim, o relator no processo de apelação, ele lia o relatório do voto, falava, trata-se de uma apelação criminal, o réu foi condenado a tantos anos, tal. Aí depois ele ia falar da fundamentação do voto dele. Aí chegava, então, vistos e relatados os autos da apelação criminal, número tal, passo a decidir. E aí decidir. Com o passar do tempo, eles começaram a simplificar, vistos e etc., passo a decidir. Acho que o juiz, quando voltava o processo para o primeiro grau, né, depois que era transitável em julgado, ele via lá aquele vistos, etc., na porta, falou, que bonito, acho que eu vou colocar na minha sentença também. E coloca hoje, no topo da sentença. Ou seja, já coloca no lugar errado. Em primeiro lugar, tinha que ter o relatório da sentença, falando, fulano de tal, o Ministério Público ofereceu uma denúncia contra tal, vistos, etc., passo a decidir. Então, ele já coloca no lugar errado. E não tem muito sentido isso. Eu costumo fazer, sabe o quê? Eu escrevo assim no alto da minha sentença, assim, sentença. E as pessoas entendem. Elas sabem que é uma sentença. Outra coisa, gente, números. É maior vício para mim, eu acho, você escrever isso, 8
em algarismo e depois por extenso. É raro. Eu uso isso com os meus amigos, quando eu quero exagerar, quando eu, por exemplo, falo que eu estou muito cansada, que eu passei 3 horas, eu escrevo 3 horas. Sabe por que isso se usa aqui? Se instituiu essa prática? Antigamente, gente, as negociações comerciais, quando você emitia uma nota fiscal, alguma coisa, tinha aquele papel carbono. Eu não sei se vocês já viram isso. Você escreve em cima, aí tem um papel carbono que você escrever em cima reproduz na folha abaixo. Então, tipo assim, ele era quase que um xerox manual. E aí, o que acontecia? Às vezes você escrevia lá um 7, todo mal escrito. Aí você ia olhar depois o papel carbono lá, a cópia, fala assim, eu não estou entendendo esse 7 aqui não, porque a cópia nunca ficava tão boa quanto a original. Então, para não ter dúvida, o que eles falavam? Eles escreviam o 7 em algarismo, por extenso, né? Em letras. Hoje, gente, eu, por exemplo, eu não faço minhas decisões em papel carbono. Então, eu estou condenando um réu, eu condeno um réu a uma pena de 8 algarismo anos, 7 algarismo meses e 15 algarismo dias. E o mais impressionante, sabe o que é? As pessoas entendem. Elas sabem que foi uma pena de 8 anos, 7 meses e 15 dias. A única vez que foi importante para mim essa questão do algarismo, sabe quando foi? Foi quando eu condenei uma pessoa, um réu, a uma pena de 7 algarismo, só que por erro eu escrevi 6 por extenso. E aí, gente, o que vale? O 7 ou o 6? Aí vai o 6, né? Que é o menos prejudicial para ele. E imagine também se fosse o oposto, 6 e 7. Às vezes o pessoal fala, não, vale o que é por extenso, né? Igual no cheque, né? Escrevendo um cheque, entre o número e o escrito, vale o que está por extenso. Mas realmente no direito penal a gente tem que adotar a interpretação mais favorável ao réu. Mas foi a única vez que teve importância para mim, e justamente para mostrar o erro que eu cometi. Foi bom que o Ministério Público apresentou embargos de declaração, falou, tem um erro aqui, tá? Aí eu fui lá e corrigi. Né? Mas hoje eu só coloco o número, pessoal, é mais simples. Sublinhado, não deixa de ser um arcaísmo também. Por quê? Antigamente, com a máquina de escrever, a gente, para marcar o texto, só tinha um sublinhado. Você digitava uma teclava lá, letra A, aí tinha um tracinho embaixo. Tá? Letra B, tracinho embaixo. Aí depois que a palavra estava pronta, ela estava toda sublinhada. Hoje nós temos caixa alta, negrito, itálico, tem tudo, né, no computador. Então, assim, não estou falando que está errado usar o sublinhado, não, mas é uma coisa que a origem dela é da máquina de escrever. Pessoal, e finalizando, né, já avançamos demais. Isso tudo, para mim, aqui é vício de linguagem, viu? Está errado. Vislumbrar. Gente, estudante de direito adora vislumbrar. Né? E, tipo assim, eu vejo defeito nesse mas eu vi defeito nessa petição, mas né? Vi é um monossílabo, né? Eu vislumbro o defeito, fica muito mais chique, né? Você fala com a boca cheia. Só que vislumbrar, gente, não é sinônimo de ver. Não. Vislumbrar é você colocar uma luz tênue para iluminar, ou então você antever alguma coisa. Mas todo mundo utiliza como se fosse um sinônimo de ver, que é mais bonito. Né? Mesmo, né? Mas aqui, de tudo isso aqui, o mais importante que eu acho é o um e uma, o artigo indefinido. Eu fico vendo os TCCs dos alunos, e também tudo, gente, textos de juízes, sentenças, eles usam demais um e uma. Isso traz indefinição para a sua escrita. Você pode simplesmente eliminar esse artigo ou substituir pelo artigo definido o e a. Então, estava assim, um menino viu uma menina e os dois saíram num carro para ir numa praça. Não, gente, chega assim, o menino viu a menina, saíram no carro para a praça. Pronto. Você traz mais objetividade para o seu texto. Em resumo, gente, o slide 41, que é o que eu acho bom, né? Clareza, brevidade, uma aparência clean, né, do texto, ideias originais. Eu me lembro uma vez quando um advogado impetrou um mandado de segurança, as ideias ótimas, sabe, ele tinha umas tiradas muito boas. Não tinha razão nenhuma. Tanto é que eu deneguei a segurança. Mas eu achei que valeu, né? Então, assim, ter boas ideias, apresentar, assim, analogias, né? Eu acho isso interessante. O mais importante, ter um tom civilizado, né, gente? Você, por exemplo, o vizinho brigou com o outro. Ele podia, talvez, ir lá e matar o vizinho e resolve o problema, né?
Mas aqui, ele resolveu ir na justiça, pedir uma indenização e tal. Então, assim, já que ele procurou ser civilizado, vamos tentar ser civilizados dentro da justiça. E uma coisa que eu não gosto é o slide 42, né, que eu desaprovo. Aí é basicamente, acho que tudo que eu falei hoje. Mas o pior de tudo, eu acho que é isso aqui, ó, gente, distorção dos fatos, da lei ou de decisões. Aí, para essas situações, eu uso uma expressão em latim, falsus in uno, falsus in omnibus. Ou seja, falseou uma coisa, para mim está tudo falso. Perdeu a credibilidade. Não adianta vir falar, alegar, não, mas foi não. Aí eu já dou total descrédito para aquilo. Então, é muito ruim, gente, o juiz precisar atuar como um detector de mentiras, sabe? A parte lá está alegando alguma coisa, você fala, será que é verdade? Isso você está inventando. E eu já peguei, assim, centenas de situações em que as pessoas estão inventando, estão mentindo deslavadamente. Isso é péssimo. Aí isso aqui começa a acontecer, eu começo a desconfiar de todo mundo. E aí os bons pagam pelos maus. Aí, às vezes, a pessoa está falando a coisa correta, tá falando, não, mas já teve um aqui que falou que é errado. Eu não conheço ninguém, né? Tudo assim, muito impessoal. Como é que eu vou acreditar, dar credibilidade para o que ele está falando? Então, isso é terrível, gente. Então, eu acho muito ético e correto, a gente não vamos desvirtuar, alterar os fatos, não vamos assim, interpretar a lei de uma maneira equivocada, assim, sabe, no sentido de... eu já vi isso, eles alterarem, citar um dispositivo legal, mas não apresentar o dispositivo de maneira completa. Aí eu fui lá no código verificar, não, aqui, ó, tá vendo, eles omitiram aqui propositalmente, só para assegurar o direito da pessoa. E isso não é o mais correto. Ok, pessoal? Gente, desculpem aí essa falha aí, eu vou procurar saber o que aconteceu. Aqui, ó, uma proposta para vocês, né? A partir da próxima semana já haveria as lives na quarta-feira à noite. Então, nossos encontros seriam só na sexta, né? Às 8 da manhã. Porém, na próxima semana, nós não vamos começar a live ainda. Aí eu estava pensando se nós não poderíamos fazer uma aula sobre preço na quarta-feira às 8 horas. Teria interesse? Tentando rever aí... Eu tenho. Eu também. Eu perdi. Qual que seria a questão? Seria prescrição penal, né? Quando você perde o... é porque, assim, na quarta-feira começariam as lives, que eu faço com a professora Daniela, professor Canedo. Então, assim, a live, de certa maneira, ia substituir nosso encontro pela manhã. Nossos encontros, então, passariam a ser só na sexta. Mas na semana que vem nós não vamos começar ainda. Então, eu estava pensando em utilizarmos o horário para rever essa disciplina da prescrição, porque aí também a gente não prejudica o calendário que eu já apresentei, sabe? Não antecipa... O horário da noite. Isso, mas vai ser às 8 horas da manhã. O professor, a semana que vem seria o último problema sobre isso, mas então não tem tanta importância, mas no primeiro dia, na terça, às 8 horas da manhã, a gente tem 2 aulas juntas. O professor de Direito Processual dá também às 8 horas. Tá, mas é na terça-feira ou na quarta? Na terça. Tá, não, eu estou sugerindo... eu estou sugerindo que façamos na quarta. Quarta de manhã. É o nosso horário que a gente tem utilizado normalmente. Não, então, no nosso... Eu que estou confuso com o horário, não estou com ele na cabeça, mas no primeiro dia da semana, a aula de penal é no mesmo horário da aula de processual civil. É na quarta, Sarmento. É na quarta, né? Não, gente, não. Então, peraí. Então, nós temos que resolver isso, porque não pode, não dá para manter isso, não. É porque, deixa eu falar, eu sempre, nos semestres anteriores, não estava tendo coincidência de horários, entendeu? Os professores até pediam para fazer mais tarde um pouco. Mas então você está tendo essa coincidência, não é isso? Que os dois estão no mesmo horário para as 2 turmas. Não. Vamos fazer uma coisa, pessoal. A gente pode fazer às 9h30, então. O que vocês acham? Perfeito. Não, porque isso não pode acontecer, não. Não pode ter esse encavalamento, não. Eu estou tendo o mesmo problema à noite. Tem uma professora de processo civil que faz às 7 horas, ela não quer alterar também o horário, eu vou começar a fazer às 8h50. Né? Então... Verdade, mas isso seria só para essa semana que vem, né? Porque a partir da outra já seriam à noite as lives. Exatamente. Ô, pessoal, e sexta-feira, tá tendo algum problema ou não? Não.
Até agora não. Sexta não. Agora Tá, não, porque o professor da outra matéria não começou ainda. tá. Mas eu acho que eu não sei. Mas assim, se houver, pessoal, a gente não pode, isso não pode ser aceito, ok? Vamos alterar para fazer as aulas em horários distintos. Eu tenho flexibilidade de mudar aí, não tem nenhum problema, tá bom? Professor, Então vamos fazer o seguinte. Oi. Só uma curiosidade, o senhor falou há pouco tempo sobre falecido e morto. Eu já vi que existe uma diferença entre falecer e morrer. O falecer é o que morre na cama, doente e tal, e o que morre de maneira violenta é morrer mesmo. Eu não sei disso, mas eu já vi isso. Será que a diferença não é o morto e matado, não? É que ele fala, quando falece é quando você morre na cama, por exemplo, doente. Tá. E a morte violenta é morte mesmo. Tá. Aqui, pessoal, eu não, realmente eu não atentei para isso e não utilizo essa distinção, sabe, Sarmento? Assim, eu utilizo o falecido genericamente, né? Que é assim, para mostrar aquela pessoa que, tipo assim, tá pedindo uma pensão por morte do falecido, né? Do instituidor da pensão. Então, eu uso essa expressão. Eu não procuro a causa para... Porque eu acho que também falar do morto é meio feio, né? Uma linguagem jurídica. Vai assim, os filhos pediram a pensão do morto. Eu acho que o falecido é um pouquinho mais elegante, né? Eu não sei. Mas eu não tinha tentado para isso. De qualquer maneira, a portuguesa é uma língua viva, né? Então, ainda que não seja, claro. passa a ser. Tá certo. Pessoal, vamos combinar assim, então, ó. Na quarta-feira, às 9h30, deixa eu só conferir aqui uma coisa, a agenda aqui, gente, que aí eu já... Vai ser dia 27, isso, perfeito. 9h30, então, a gente faz a aula sobre prescrição, tá bom? No caso, então, eu vou acrescentar aí no Teams uma pasta falando sobre essa aula, sobre prescrição. Vai ter uns 3 probleminhas para vocês analisarem, sabe, pessoal? Eu acho bom que, se vocês tiverem um tempinho, vocês tentassem fazer, porque aí vocês já vão refrescando a ideia, né, sobre o que é prescrição, ok? Eu vou ver se até hoje, no fim do dia, eu já deixo lá os problemas para dar tempo de vocês olharem para quarta-feira. Combinado? Então, beleza, pessoal. Agradeço a atenção, um bom fim de semana para vocês. Haddad, posso te perguntar uma coisa? Claro. A pessoa que mente no julgamento, né, seja testemunha ou seja o acusado, ela sofre alguma punição por isso? Sim, ela pode ser processada por falso testemunho, né? Então, assim, tem um crime contra a administração da justiça. A pena não é muito grande, não, se eu não me engano, aí de 2 a 4 anos. Mas, assim, pode ser processada por isso. Mas aqui, gente, na prática, isso é tão raro, sabe, de ocorrer. Existe uma jurisprudência assim, muito benéfica à testemunha, até no sentido assim, se a testemunha se foi identificado que ela mentiu, é porque não afetou a verdade dos fatos no processo, então não tem razão de se puni-la. Mas você só vai pegar a testemunha que você percebeu que mentiu, aquela que mentiu você não percebeu, você vai considerar como válido, né? Então, assim, a jurisprudência é muito favorável a não se processar. Mas, assim, eu sei que lá nos Estados Unidos é uma coisa seríssima, né? O perjúrio. Você mentiu em juízo, nossa, você está fulminado, né? O Bill Clinton, naquela época lá teve um caso, né, com a Mônica Lewinsky, uma estagiária e tal. Um dos processos mais sérios que ele recebeu de tudo aquilo não foi nem pelo assédio sexual, pelo relacionamento que teve, mas por ele ter cometido perjúrio, que ele mentiu dizendo que não teve nada com ela e depois se provou que teve, entendeu? Mas aqui no Brasil, infelizmente, é muito comum se mentir, viu? Entendi. Obrigado. Tá bom? Então tá joia, pessoal. Um abraço para todos, né, e até quarta-feira.